Se eu pudesse condensar anos de terapia em poucos minutos, eu te diria exatamente o que eu vou te dizer nesse vídeo de hoje e eu espero que contribua de alguma forma para a sua vida. Esse tipo de vídeo, 4 anos de terapia em 1 minuto, 5 anos de terapia em 30 segundos, esse tipo de vídeo está viralizando nas redes vizinhas e eu resolvi fazer uma versão aqui para o canal do YouTube. E claro que isso não te isenta de procurar ajuda profissional se você entender que você precisa de um acompanhamento mais de perto, se você entende que é o seu caso, combinado? Primeiro conselho é aceitar as escolhas dos seus pais, não significa que você precisa concordar com elas. É simplesmente parar de carregar as escolhas que nunca foram suas. Isso faz muita diferença e deixa a nossa vida muito mais leve. A gente, quando se torna adulto, tem a péssima mania de querer muitas vezes mudar os nossos pais ou até mesmo fazer com que eles escolham aquilo que a gente entende que é melhor hoje. E a gente esquece que existem adultos ali que tomaram decisões e essas decisões muitas vezes afetaram a nossa vida lá atrás e hoje talvez a gente precise lidar com essas consequências, mas não quer dizer que a gente precisa continuar concordando com aquelas atitudes. Aceitar nesse sentido é entender que eles fizeram as escolhas deles e agora você é livre para fazer as suas próprias escolhas e você não precisa repetir os mesmos padrões. Inclusive, isso vai encaixar perfeitamente nos próximos conselhos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Às vezes a gente quer continuar honrando os nossos pais da maneira errada. A gente quer como se fosse salvar os nossos pais. E às vezes o que é bom para a gente não necessariamente é bom para os nossos pais. E como eu disse, eles fizeram as escolhas deles como adultos e com a consciência que eles tinham lá atrás ou até mesmo hoje. Isso é tão louco que um exemplo tão simples que já aconteceu comigo, com o Lucas, o meu marido, a gente vê acontecendo de às vezes a gente entender que um lugar é legal, um restaurante, por exemplo, é legal e a gente quer levar os nossos pais, a gente quer que eles também experimentem aquela comida, aquele ambiente. E quando a gente leva, a gente tem aquela surpresa nada legal de que eles não gostaram, eles não curtiram, eles preferem algo diferente, algo que eles estão mais acostumados. Isso é a gente tentar encaixar aquilo que a gente gosta, os nossos desejos, porque a gente acredita que eles também podem gostar. E muitas vezes a gente, nessa ideia de tentar salvar os nossos pais, a gente acaba prejudicando, a gente acaba fazendo coisas que eles não gostariam, porque eles têm uma outra visão, um outro tipo de pensamento. Então entenda, se você não precisa simplesmente aceitar os seus pais e deixar com que eles vivam a vida que eles escolheram viver, entendendo que eles fizeram as escolhas e você pode fazer escolhas diferentes para sua vida a partir de agora. O segundo conselho está bem relacionado, porque a gente sabe, em terapia, os grandes traumas geralmente são causados pela própria família ou por pessoas que conviveram próximos, professores, sempre nessa primeira infância e a gente acaba carregando isso para a vida adulta. E o segundo conselho é: entenda que você se cura quando você compreende que os seus pais também estavam tentando sobreviver à própria história. E aqui a gente precisa tirar um pouco, às vezes a gente tem essa ideia de romantizar pai, mãe, às vezes a gente acha que, principalmente quando é criança, que eles sabem de tudo, que eles têm todas as respostas, ou até mesmo a gente cria mágoas, ressentimentos, porque a gente esperava algo e a gente não recebeu. Muitas pessoas não receberam amor de pai, de mãe, não receberam o cuidado que precisavam receber nessa primeira infância, nessa primeira fase, e às vezes nem mesmo na fase adulta. Mas quando a gente consegue separar isso, entende que aquele é um ser humano, um indivíduo, e entende que talvez ele não tenha nada a oferecer e o que ele te ofereceu foi o máximo que ele tinha e talvez ele tenha tido inclusive um ganho. Inclusive eu já escutei isso do meu pai há muito tempo atrás. Ele disse: vocês não conheceram o meu pai, a forma que ele era. Meu pai cresceu na roça, então ele tinha um pai muito bruto. E ele fala que ele não é assim, ele é um pai mais amoroso, apesar de ter todos os erros, como qualquer ser humano, tem algumas questões ali que, enfim, não cabe aqui ao vídeo, mas ele fez
dentro do que ele recebeu, ele tentou projetar algo diferente, ele tentou fazer algo com as ferramentas que ele tinha. Então, ele não teve muita orientação quando criança. Ele não teve, talvez, esse carinho, esse respaldo da parte do pai. Eu sei que ele teve uma mãe amorosa, ele sentiu muito, uma avó também muito amorosa, então ele teve esse outro lado, mas da parte do pai ele não vivenciou isso. Então, às vezes, quando a gente é muito novo, a gente não entende, a gente só julga. Poxa, meu pai não me deu amor, meu pai não fez isso, meu pai aquilo, minha mãe, enfim. A gente culpa muito os outros, porque a gente se ressente, porque a gente quer ser cuidado, quer ser amparado, quer ser amado. E quando a gente cresce, a gente não pode continuar carregando esse peso se a gente não recebeu isso. Por quê? Porque a gente entende que foi o máximo que ele conseguiu. E se você teve um pai ou uma mãe que também te tratou muito mal, que também não foi o melhor pai, pensa que isso era o que ele podia te dar. Então é muito mais um problema do outro do que o seu. E claro que isso sim pode te trazer rancor, trazer feridas que você tenha que ajustar, tenha que se libertar, tenha que tirar todos esses fardos da sua vida ao longo do caminho. Mas quando a gente olha para o outro e entende que se esse ser humano, se essa pessoa está agindo assim, é porque possivelmente ela ainda não compreendeu que pode ser diferente, ou ela ainda não tem forças para que seja diferente, isso tira um pouco esse peso. Claro que aqui eu nem estou entrando em questões mais complexas de narcisismo, de psicopatia, enfim, obviamente a gente sabe que tem casos mais extremos. Aqui estou falando de pessoas aparentemente normais, aparentemente, ok? Terceiro conselho, eu acabei falando um pouco já sobre ele, que é deixar com o outro o que é do outro. Às vezes a gente confunde muito a empatia com aquela obrigação de ter que carregar o outro, carregar os problemas, de ter que compreender 100% o outro. Entenda que o que é do outro é do outro. E isso vale se a pessoa te trata bem, se te trata mal, isso vale para pessoas que só chegam com problemas, com dificuldades. Entenda que você pode estender a mão, mas você não é responsável por salvar ninguém. Você é responsável por se salvar prioritariamente e depois você contribui para quem quiser também ser salvo, para quem quiser caminhar com você, para quem quiser a sua ajuda. Agora, existem pessoas que não querem, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, então deixe com o outro o que é do outro. E se o outro também é grosseiro, é rude, te trata mal, deixe com ele. Não absorva isso para sua vida. Não internalize isso para sua vida. Isso é um grande conselho que vai te livrar de muito sofrimento. Quarto conselho é: não fique em lugares, ambientes ou relacionamentos que te adoecem. Se você entende que esse ambiente, de repente um trabalho, uma família, um relacionamento, seja ele amoroso, seja de amizade, se isso está te adoecendo, se isso está minando a sua energia e você não vê sentido em continuar ou você não vê melhora, a possibilidade de melhora, se essas pessoas não querem mudar, se o ambiente, às vezes as pessoas ficam muito mais tempo em um trabalho do que deveriam, a pessoa já não se sente bem, ela já não se sente confortável em continuar naquela mesma função, mas ela permanece porque ela acredita que, poxa, eu não vou encontrar nada, mas tá muito difícil. A pessoa, ela nem age, ela nem tem a ousadia de dar uma olhada nas vagas, de tentar conversar com outras pessoas para de repente ver se pode indicá-la em um outro trabalho, em um outro emprego. Então, às vezes a pessoa vai se acomodando e vai sendo sugada aos poucos até ela não ter mais energia, às vezes até mesmo ter um burnout e não conseguir sair daquele ambiente. Entenda, se você percebeu que o ambiente não vai mudar, se as pessoas não vão mudar, não adoeça, não fique nesse ambiente até você adoecer e não ter forças mais para sair. Entenda que existem momentos que você precisa criar uma saída, mesmo que aparentemente ela não exista. Faça o seu cérebro encontrar oportunidades. Faça o seu cérebro encontrar caminhos, porque eles existem. Por mais difícil que no momento possa parecer, você pode encontrar alternativas para que você saia de ambientes, de relacionamentos que não te ajudam, não te elevam. O quinto conselho é: se curar não é apagar o seu passado. É simplesmente parar
de transformá-lo em profecia. E o que que isso significa? Quando a gente pensa em profecia, são coisas futuras, aquilo que vai acontecer no seu futuro. Às vezes, você deixa o seu passado reger o seu futuro. E esse é o grande problema. Quando você se cura, quando você trata o seu passado, você para de repetir padrões, você para de carregar os mesmos erros e, inclusive, de dar as mesmas desculpas de sou assim, continuarei assim, ou sou assim porque isso aconteceu comigo. Você pode, até certo ponto, dar essa desculpa. Até certo ponto, você pode levar isso, mas a partir de um determinado momento passa a ser uma escolha. Até quando você vai carregar as feridas do passado? Até quando você vai carregar tudo aquilo que fizeram com você para o seu futuro? E toda vez que vier aquele pensamento de sempre foi assim, para, pensa e fala: foi assim, mas agora eu compreendo, eu entendi e eu escolho um novo caminho. O sexto conselho é: a verdadeira liberdade não é fazer somente o que se quer, mas sim não ser escravo do que você sente. Tem até uma frase que dizem: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Porque toda vez que a gente leva a nossa vida dessa maneira, de ser escravo dos nossos sentimentos e achar que tudo aquilo que a gente quer é aquilo que é bom, não necessariamente, porque às vezes a gente tem uma influência que faz a gente querer procrastinar, faz a gente querer, de repente, só comer açúcar, só comer porcaria. Por quê? Porque o nosso cérebro segue condicionado a seguir este mesmo padrão. E toda vez que você sente, de repente, angústia, toda vez que você sente uma tristeza, que você fica mais para baixo, você desconta isso, seja em outras pessoas, seja em comida, seja em não conseguir fazer o seu trabalho, fazer aquilo que você precisa, isso acaba te levando cada vez mais para o buraco. É entender que você é livre quando você controla as suas emoções, os seus próprios sentimentos. Quando você consegue se distanciar um pouco dessas emoções mais primárias, mais primitivas, e consegue entender que você é o líder da sua mente, do seu corpo, das suas ações, e isso é de extrema importância para que você consiga ter mais resultados, seja tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Isso faz muita diferença. Isso trabalha muito a sua disciplina, o seu domínio emocional. Ou seja, você treina não fazer aquilo que você sentiu, mas aquilo que precisa ser feito. Ou seja, você decidiu fazer algo e você cumpre aquilo. E não simplesmente ficar refém de hoje eu não tô afim, hoje eu não quero. Claro que eu não estou pregando aqui aquela ideia de que você não pode descansar nunca. Pelo contrário, a gente precisa descansar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo. Eu sou super a favor de descanso, de contemplar a natureza, de sair um pouco das telas, sou super a favor disso. Agora, entenda que ficar refém das nossas emoções, refém daquilo que a gente sente, não vai nos ajudar a seguir, a cumprir aquilo que a gente tem como meta, tem como objetivo. O sétimo conselho é: pare de tentar convencer quem já decidiu não te entender. Lembra, você não precisa vencer debates, você não precisa convencer ninguém. Para com essa ideia de querer a aprovação de todo mundo, porque isso é um vício em aprovação, em querer ser aceito, querer ser aprovado. Às vezes você fica insistindo com pessoas que não vão te compreender, não vão entender os seus motivos, não vão entender o porquê você fez tal coisa em detrimento de outra. E você insiste em querer comprovar algo, em querer mostrar algo. Entenda que se você vive de validação dos outros, você se torna estrangeiro na sua própria vida. Quem tenta ser validado demais, esquece daquilo que faz sentido para si mesmo. O oitavo conselho é: autocontrole não é segurar as suas emoções, é saber direcioná-las. Ou seja, é saber aonde colocar
as suas emoções. Tem gente que acha que não pode estourar nunca, que não pode chorar nunca, que não pode fazer tal coisa e aquela pessoa vai virando uma bomba relógio a qualquer momento. Entenda que você precisa saber aonde direcionar. Se for preciso, chore. Se for preciso, coloque suas emoções para fora. Se for preciso, grite, não com os outros, vá num quarto, dá seus berros, dá seus pulos, a gente brinca assim. Se for preciso, extravasa, sabe? Deixa essa energia sair, deixa essa fúria sair de alguma forma. Às vezes você precisa liberar certas emoções e às vezes você precisa canalizar. Por exemplo, o sentimento de raiva, ele funciona muito quando ele é canalizado para você executar, ele te dá força, ele te dá ânimo. Até mesmo pode reparar quando as pessoas querem provar algo para alguém. Quando você, às vezes, é confrontado, quando alguém duvida da sua capacidade, ou você pode ir para a tristeza e ficar apático, ou você pode pegar isso como energia e falar: olha como eu sou capaz. E às vezes as pessoas vão fazer isso no primeiro momento para provar para o outro. É muito melhor quando a gente prova para a gente mesmo que a gente consegue. Não com essa necessidade de provar para o outro, de olha como eu tô certo, olha como eu consigo. Quando você mostra para você mesmo, isso é muito mais proveitoso. Quando você mostra para o seu cérebro, para a sua mente que você vai lá e faz, que você é capaz, isso te dá ânimo de fazer de novo ou fazer melhor e continuar conquistando aquilo que você acredita, aquilo que você tem desejo. O nono conselho é: talvez o que você chama de azar pode ser só você repetindo padrões familiares, porque o seu cérebro, ele prefere o conhecido do que o desconhecido. Então ele prefere seguir até mesmo um caminho ruim, um caminho que não te traz benefícios, do que o caminho saudável, que dá mais trabalho e que é desconhecido para ele, porque ele nunca entendeu aquilo. Ou seja, o nosso inconsciente, ele é o arquiteto da nossa repetição. E às vezes a gente não se dá conta disso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o poder do nosso inconsciente. Quantas vezes a gente toma atitudes, quantas vezes a gente faz coisas que não é com a nossa mente consciente. Às vezes a nossa mente consciente quer fazer o contrário, mas a nossa mente inconsciente repete padrões conhecidos. E às vezes você, eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo. Talvez você só esteja repetindo padrões que vieram da sua casa, das pessoas que você conviveu a sua vida inteira e até padrões que você se repetiu ao longo de toda a vida, padrões até mesmo do local que você estava inserido. Então, é preciso entender se é realmente um azar, o que eu não acredito, ou se não é a sua mente te provando que você está certo o tempo inteiro. Quanto mais você reforça que é azar, mais a sua mente vai te mostrar que você está certo. Então, comece a perceber se esse azar todo não é um padrão que você está repetindo e que você precisa ser mais consciente para cortar esse mal pela raiz. 10º conselho é: nem toda voz interna é sua. Às vezes você está só repetindo ecos das pessoas que te feriram. Esse conselho também tem muito a ver com o conselho anterior e, na verdade, fecha um ciclo desses conselhos. Se você for observar, a maior parte desses conselhos tem muito a ver com a nossa criação, com o ambiente, porque tudo isso molda, como eu disse, a nossa vida, quem a gente cresce, quem a gente se torna, toda essa ideia do inconsciente. E por que isso? Explicando melhor esse conselho, o 10º conselho. Às vezes a gente continua obedecendo ordens de pessoas que nos magoaram lá atrás. Às vezes a gente aceitou o que disseram que a gente era, o que a gente seria capaz ou o que não seria capaz. Às vezes a gente aceitou todos esses comandos lá atrás que foram ditos, sejam por parentes, por professores, por pessoas que a gente conviveu, ou por até crenças, situações que a gente passou e a gente fixou essa memória, essa ideia, e a gente acha que a nossa própria voz interna falando e reforçando isso de não ser capaz, de não dar conta, de não conseguir. Entenda, às vezes você só está repetindo um padrão. A maior parte das pessoas não pensam por si mesmo. Elas repetem apenas padrões que herdaram da família que vieram, da onde conviveram. As pessoas estão sempre repetindo. Isso é muito comum. A gente vê em família isso acontecendo. O avô pensava de um jeito, o pai pensava de um jeito e o filho pensa do mesmo jeito, porque se herda esse mesmo ritmo, esse mesmo padrão, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, a não ser que você
passe por uma vivência diferente e você escolha, entenda, se distancia num primeiro momento. Essas ideias podem ser verdades, podem funcionar para aquele núcleo, para aquele momento, e hoje não funcionam mais para você. Então sempre se questione, essa ideia, essa voz que eu estou ouvindo, ela realmente é minha? Ela realmente faz sentido? Ou eu estou apenas repetindo o mesmo padrão, uma mesma consciência? E se tem algo aqui que fez diferença na sua vida, comenta aqui embaixo qual foi o conselho que você vai levar para a sua vida. E se você tem um outro conselho também para deixar, essa troca aqui nos comentários é sempre muito, muito importante. E eu vou te recomendar esse próximo vídeo aqui, se você ainda não assistiu, que também tem conselhos muito valiosos e eu não quis repetir nesse mesmo vídeo. Então, continua nessa jornada, a gente se vê no próximo vídeo.